Fala, galera. A gente está aqui hoje com o nosso CEO da Aliança, Fábio Gurgel, conhecido aí no mundo do jiu-jitsu como General, o cara que dispensa aí apresentações, mas mesmo assim eu gostaria, Fabão, rapidinho, se tu puder, né, para quem está começando a treinar jiu-jitsu, às vezes não te conhece ainda, né, até mesmo às vezes os pais dos nossos alunos aqui da escola, para saber um pouquinho da tua trajetória aí para nós, por favor. Vamos lá. Eu comecei a fazer jiu-jitsu com 13 anos de idade, sou do Rio de Janeiro. Eh, Comecei porque 13 anos é aquela fase adolescente onde você começa a sair um pouco da proteção dos pais, né? Então, é um momento de insegurança natural que todo mundo passa. E eu fui buscar na arte marcial esse conforto, essa segurança. E realmente me encantei com o jiu-jitsu muito rapidamente. Ah, e decidi que o jiu-jitsu ia ser o meu esporte. Eu já tinha praticado vários esportes a vida inteira. Minha família sempre incentivou que todos praticassem esporte em casa. Mas o jiu-jitsu fez com que eu realmente me dedicasse a algo de verdade. E aí, eu, com 15 anos, decidi que era isso que eu ia fazer da vida. Ganhei minha faixa preta com 19, montei minha primeira academia, fiquei sócio do meu professor com 21. A gente fiquei sócio do Jacaré, a gente montou a Master Jiu-Jitsu no Rio. Em 93, a gente fundou a Aliança para que os alunos do Jacaré não se enfrentassem entre si. E a Aliança fez aí, né? Ano passado a gente fez 30 anos de. Ano retrasado, já estamos com 32 anos 32. de história. Nos tornamos, como era o objetivo, a melhor equipe de competição do mundo. Temos 14 títulos mundiais, a segunda colocada tem 7. Em busca do 15º agora, A mês que gente está vem. indo aí, né, final do mês já, para buscar o 15º. E é isso, é uma vida dedicada ao jiu-jitsu, entendendo que o jiu-jitsu é muito mais do que o esporte, né? É uma ferramenta realmente de desenvolvimento de virtude, é nisso que eu acredito. Bom, começar com uma pergunta aqui. Hoje, qual é a tua maior motivação no jiu-jitsu? O que te motiva a continuar É, trabalhando pro jiu-jitsu? eu vou te dizer que eu não sou muito dependente de motivação. Mas vamos dizer assim, o que te faz todo dia acordar e, cara, vamos lá, por que que eu Então, vou... eu acho que esse que é um ponto legal da gente falar, porque as pessoas, às vezes, elas caem nessa armadilha da motivação. Uhum. Então, você se motiva para alguma coisa. E aí você vai fazer, mas a motivação não vai estar lá todo dia. Sim, exato. E aí você vai acabar não fazendo. Aí você fica um cara inconsistente, porque você está sempre dependendo daquela motivação, daquela. Então você tem alguns layers importantes de entender, né? Primeiro, a inspiração. Cara, o que que te inspira a fazer as coisas? Né? Eu tenho lá, eu vejo as pessoas que eu admiro, que fizeram coisas grandiosas, eu, né, estudo os grandes líderes da humanidade, eu falo, pô, eu quero fazer alguma coisa grande, eu tô aqui, tem um. Qual é a minha missão nesse lugar aqui? Depois da inspiração, claro, você se motiva para fazer alguma coisa. Uhum. Mas tem uma coisa que sustenta isso tudo que chama-se disciplina. Eu preciso continuar fazendo e praticando o meu melhor todos os dias para atingir aquele meu objetivo grande, né? Que é o que de fato constrói o legado. Então, acho que respondendo diretamente a tua pergunta, eu não preciso estar motivado para fazer o que eu tenho que fazer, né? Aí você fala, pô, mas onde você quer chegar com o jiu-jitsu? Eu falei, o mais longe que eu conseguir. Eu não sei, Isso. né? Se a gente olhasse, se a gente olhar no retrovisor 10 anos para trás, e você me perguntasse, pô, você acha que você vai ter uma academia com 1.000 alunos? Você acha que a tua academia vai faturar mais de R$ 1 milhão? Você acha que a Aliança vai ter 300 escolas em 30 países? Eu ia te falar, pô, nem nos Nunca. meus mais doces sonhos, Sim. né? Isso hoje é uma realidade. Isso é uma realidade quando eu olho para frente e falo, pô, será que a gente não pode ter 1.000 academias? Será que a gente não pode estar em 50 países, 50, 60. 60, 70 países? Né? Será que a gente não pode ter 1 milhão de alunos? Então, eu não. Eu vou continuar fazendo o máximo que eu puder fazer enquanto eu tiver energia para. Ótimo. Qual parte da tua carreira foi mais desafiadora para ti? Atleta, né? Conquistou 4 títulos mundiais. Treinador,
onde a Aliança emplacou a maior sequência de vitórias por equipes, foram 7, 9. 9 vitórias, 9 mundiais consecutivos, Uhum. ou hoje como CEO da Aliança, como empreendedor, É. o que mais te desafiou, o que mais exigiu de ti? Olha, acho que são desafios e exigências diferentes, né? É claro que quando você é atleta, você tem uma carga física de treino, né, de disciplina que, que exige do teu corpo, né? Assim, teu corpo pede para não ir, você tem que forçar, porque você está sempre naquele limite, naquele extremo e tal. É um desafio. Aí tem a luta em si, tem o que você tem o ganho e perde, tem um monte de coisa. Eu acho que a fase de atleta, ela me moldou muito, né? Ela fez eu entender certos conceitos que são inegociáveis, né? O Uhum. trabalho duro é inegociável, a prática é inegociável, não existe lugar para soberba. Você tem que estar em busca da sua evolução constante. Isso faz um atleta ter sucesso. Você pega essa bagagem e traz para o pro professor, para o treinador. Você fala, bom, o que eu posso ajudar os meus alunos e atletas a desenvolverem essas ferramentas, né? O que é diferente de copiar o que você fez, né? Acho que talvez uma das minhas características como professor que me fizeram ter sucesso foi justamente não querer impor nos outros o que eu fazia. Eu deixo meus atletas fazerem o que eles querem fazer. Uhum. Tem gente que gosta de parar de treinar 2 dias antes da competição. Tem gente que gosta de treinar no dia e ir para a competição. Tem gente que quer se alimentar só comendo carne. Tem gente que quer ser vegano. Não me importa. Você pode fazer o que você quiser, desde que você apareça e faça o seu melhor, né? Então, e que você contribua para o todo do time. Que Uhum. você tenha essa. Eu acho que Essa essas entrega. essas são as características que eram importantes para mim. Agora, como você vai fazer? Quem sou eu para dizer Sim. é a melhor rota para você, com o teu biotipo, com a tua capacidade física, com a tua técnica? Então, são desafios diferentes. Acho que aqui começa a entrar um pouco de uma leitura das pessoas, né? De você respeitar as diferenças, de você conhecer um pouco mais os objetivos de cada um. E é um outro skill que eu não tinha quando eu era atleta, porque eu não precisava ter. O atleta é egoísta por si, né? Ele Precisa. precisa. Aqui é o contrário. Aqui é a doação, aqui é pelo outro, A aqui gente é, falou ontem, né? né? E aí, a parte empreendedora talvez seja as duas coisas juntas no mesmo lugar, né? Como é que eu faço, que eu tenho a disciplina do atleta, que eu faço o que é difícil, que eu, né, faço o que tem que ser feito, e ao mesmo tempo eu tenho o olhar no outro, porque ninguém faz nada sozinho. Então você precisa de uma rede. Imagina, a gente é uma rede de quase 1.000 professores hoje dentro da Aliança, né? Como é que eu atendo todas essas Como é que eu atendo toda essa demanda, todas esses desejos? Como é que a gente cria uma plataforma de real oportunidade para todos esses professores viverem de jiu-jitsu e atingirem num plano de segunda e terceira ordem o benefício para os alunos deles? Então, você não pode tirar o olhar do outro nunca, mas você não pode deixar de fazer o que você tem que fazer, Sim. né? E às vezes o que você tem que fazer são decisões difíceis, duras, que não agradam todo mundo. Esse é o papel da liderança. Então, mais difícil que o outro, não sei, diferentes. Não tem como dimensionar isso, né? Mas eu percebo que a parte mais difícil... Eu não fui atleta profissional, né? Mas empreender, e principalmente a parte de gestão, tá sendo bem desafiadora para mim. Então, é desafiadora para a gente, talvez porque o nosso background e no jiu-jitsu, principalmente, né, eu decidi fazer jiu-jitsu muito cedo, então o meu foco foi principalmente no jiu-jitsu. Depois eu comecei a entender que eu precisaria fazer as transições, que seria uma coisa meio inevitável. Como é que eu vou ser atleta para sempre? Não vou poder ser. Então eu preciso estudar, eu preciso me qualificar para ser outras coisas. Então eu me qualifiquei para ser professor. Depois que eu comecei a ser professor, eu falei que não está suficiente. Eu vou ter que me qualificar para ser um administrador da minha academia, para ser um bom gestor. Aí daqui a pouco eu falo, pô, isso aqui também não está suficiente, porque só a minha academia é pouco, dá para fazer muito mais, né? Então, como é que eu. Então, você precisa se preparar para as transições.
E que eu acho que às vezes as pessoas ficam muito focadas em uma coisa só e esquecem de um crescimento mais generalizado. A gente bate um papo ontem sobre Outliers, 10 mil horas e tal, Sim, e essa visão um pouco mais generalista, eu acho que sempre me ajudou. Porque eu era professor, mas eu estudava sobre negócio, eu lia livros de negócio, eu via as grandes iniciativas, os grandes empreendedores sempre me inspiraram. Então, eu fui estudando. Quer dizer que eu sou o melhor gestor? Não, claro que não. Mas eu não sou um leigo nesse assunto, porque eu sempre estudei isso. sim. E aí depois você chega no ponto onde você senta na cadeira e tem que executar, aí você vai atrás das técnicas, como é no treino, entendeu? Você vai competir, cara, o que você vai fazer com a tua estratégia? E eu acho que a gente vive um momento que as informações estão muito à disposição. Tudo aí. Fácil acesso. Você não precisa estudar numa grande universidade hoje. Talvez seja até assim, hoje é um contrassenso. Você fala, puta, vai fazer o que na faculdade? Porque o que você está estudando na faculdade já não vale mais. Terminou, se formou ali, já está Aí as defasado. faculdades estão fazendo agora as ligações com o mercado de trabalho, porque senão, como é que você vai se atualizar? Exatamente. Pensa que A gente estava ontem conversando isso, eu estava conversando até com o nosso colega lá, o Marco. Por exemplo, tu se forma, eu me formei em educação física, tu vai para o mercado, cara, eu vou abrir um estúdio, ou enfim, o que eu sei de administração? O que eu sei de marketing? Não, mas A faculdade não te prepara para o eu mercado de vou além. trabalho. Vamos dizer que você estudou administração. O currículo de administração de uma faculdade, ele não muda toda hora, ele é estável, né? Porque as mudanças têm que ser gradativas. Uhum. Mas o mercado de trabalho é velocidade do foguete. Você estava falando de inteligência artificial que nessa geração de 2025 agora vem 10 mil vezes mais rápido do que a anterior. 10 mil vezes. Então, pensa aqui, o que adianta você estudar na faculdade? Né? Então, a velocidade das coisas é muito diferente. Então, ninguém está preparado para isso. O que é uma coisa boa, porque é como se estivesse todo mundo Aham. no mesmo lugar de largada, entendeu? O que você está fazendo para se preparar? Esse aqui é o. Né? Então, acho É que muito os rápido. desafios estão sempre na frente, né? Tu falou em desafio também sobre empreender, empresário. E ontem tu começou ao respeito da gente estar sempre saindo da zona de conforto, buscando algo novo, né? Daí ontem a gente estava conversando, tu começou faz 1 ano e meio a surfar. E aí tu fez um link, porque a gente estava conversando sobre, às vezes, a galera que é empresário, enfim, e fica naquela coisa de não querer vir treinar, ou às vezes buscar justificativas. E aí tu contou uma história, fez uma analogia muito legal com teu amigo lá que é presidente do BTG, e queria que tu dividisse com a galera isso, essa questão que tu trouxe, eu achei muito legal. Eu acho que a gente se Do, acostuma. do porquê assim tu começou a surfar. Então, acho que a gente vai se acostumando com as coisas que a gente faz, com os nossos desafios do dia a dia. Todo mundo tem, todo mundo está lá e fazendo, né, o que entende ser o melhor das suas capacidades. Mas eu entendo que existe uma importância de você se manter aprendiz, de você aprender coisas novas e difíceis. Isso é um mindset de faixa branca. Não adianta você pode ser quem for, mas se você tiver com muitas responsabilidades e com muitos desafios no seu próprio ambiente de trabalho ou no seu esporte ou em qualquer coisa, mas aquilo em algum momento vai ficar controlado. Uhum. Aquela dificuldade, aquele desafio é controlado. Quando você cai num ambiente totalmente novo, você precisa dar um reset na tua cabeça e falar, cara, deixa eu voltar para o fundamento, deixa eu aprender tudo do zero, Sim. Eu tive algumas experiências, né, depois de mais velho. Eu comecei a andar de snowboard com 48 para 49 e eu comecei a surfar com 53. E eu percebi que a forma como eu aprendi as coisas, elas eram normalmente mais rápidas do que as pessoas que estavam ali no mesmo tempo que eu.
Falei, bom, por que que eu tô progredindo melhor? Talvez porque eu, como experiência de Volta, ser professor, volta para aquela questão do generalista ali, que tu usava as habilidades de outra área. um pouco, mas também uma consciência. Quando a gente ensina o jiu-jitsu para os nossos alunos, por que a gente começa do fundamento, da metodologia, e a gente vai seguindo uma ordem cronológica que seja compreensiva para que ele evolua Sim, na aprendizagem dele? O problema é quando você entra e quer ser o faixa preta. Você acabou de entrar. Como é que você quer fazer já o que o cara está fazendo? Eu, assim, comecei o surf, eu ficava nem em pé na prancha. Como é que eu vou querer dar uma batida na onda? Como é que eu vou querer fazer uma manobra? sim, Né? Eu, não, eu eliminava isso da minha. Eu falei assim, cara, o que o professor está me dizendo? O que eu preciso fazer? Eu só quero executar essa tarefa hoje. sem pular etapa. Eu preciso fazer esse passo hoje. Agora que eu já dominei isso aqui, agora eu vou fazer esse passo. E acaba que essa forma é a forma mais rápida de você Com aprender. certeza. Né? Então, assim, você aprender coisas novas te mantém jovem. Cara. E eu acho que esse é um refresh para tua cabeça, para o teu espírito. Acho que você tem que estar o tempo inteiro fazendo isso. E, tem que ser um esporte novo? Não, não tem que ser um esporte novo. Tem que ser algo novo, desafiador. Né? Estudar, às vezes, é uma coisa desafiadora. Falar, pô, não entendo nada. Né? Eu estava te comentando hoje, pô, estou fazendo um curso de inteligência artificial. Não entendo nada de inteligência artificial. Né? Mas agora eu comecei a estudar. Agora eu estou entendendo um pouquinho. Né? Então, acho que as pessoas têm que buscar conhecimento de forma ininterrupta e sem descanso. E a gente vê isso muito no tatame ali, né? A galera, por exemplo, a gente brinca bastante, né? A galera branca ganhou o primeiro grau ali, eles ficam naquela loucura de querer começar a rolar. E aí tu tem que explicar isso pro aluno e fazer ele entender que, na verdade, tu é pelo bem dele, porque tu não quer que ele pule etapas, né? Que ele vai realmente aprender mais rápido passando por esse processo. Mas muitos querem pular essa etapa e ficam É, ali, tipo, mas eu não posso fazer um rola, não posso fazer uma luta, não posso. é, E aí tu tem que, como eu, papel de eu professor, entendo. explicar. A gente. Isso é a famosa ansiedade, né? Isso. A gente é o único ser vivo que consegue pensar uma linha do tempo. Linha do tempo, a gente consegue lembrar o que foi no passado, a gente vive o presente, a gente projeta o futuro. Então, quando o cara decide entrar no jiu-jitsu, ele tem uma projeção. Fala, eu estou entrando agora, mas eu gostaria de ser faixa preta. Né? É uma relação lógica e natural de quando você entra numa atividade. Pô, o que é o máximo disso aqui? A faixa preta, eu quero ser faixa preta. O que o faixa preta faz? A faixa preta treina, a faixa preta faz um monte de coisa. Eu queria fazer aquilo também. Quando ele começa a aprender um pouquinho, ele fala, cara, eu quero fazer aquilo. Ele quer acelerar o processo porque ele quer Sim. chegar logo naquele objetivo. E isso é o que muitas vezes faz ele nunca chegar. Se o aluno está no momento presente, ou seja, se ele não está projetando nada, ele está lá para aprender o que o professor tem que ensinar para ele. Então, o professor é que sabe o que ele tem que aprender naquele momento. E ele tem que curtir, se dedicar a aprender aquele exato movimento que ele está aprendendo naquele dia. Se ele dominar aquilo, ele vai mais rápido para outra fase. Mas se ele não dominar aquilo, e mesmo que ele faça, e é louco como essa consciência é importante, você pode até executar o movimento. Uhum. Mas se você não estiver de fato concentrado, querendo aprender aquilo, o que eu estou dizendo é, você pode executar o movimento, mas você continua querendo rolar. A tua cabeça está lá querendo rolar. Você está fazendo isso aqui só porque você tem que fazer para poder rolar. Você está com a tua cabeça lá. Então você não está aprendendo exatamente como você deveria, Uhum. entendendo o movimento. Quando você não faz isso, mesmo que você ultrapasse aquela fase e vá rolar, você não levou os fundamentos sólidos com você. Vai conseguir fazer as conexões E lá. aí você vai começar a pagar um preço duro lá, que é o preço do treino, de não conseguir fazer as coisas. E aí, nesse momento, é onde vem uma frustração de você achar que o jiu-jitsu não é para você, de que você é ruim. Exatamente. Mas não é que você é ruim, é que você acelerou uma etapa que você não deveria. E essa é uma das maiores, assim, queixas que a gente recebe dos alunos, né? Por exemplo,
que ele falou, será que o jiu-jitsu é pra mim? Ah, o aluno vem, e não só faixa branca, tá? Faixa azul também. Ah, tu mostrou a técnica ontem, hoje eu já me esqueci. Só que os caras não entendem que isso é normal. Tipo, pô, a gente às vezes assiste uma aula, uma técnica e esquece no outro dia. Tu tem que É, praticar pra aquilo sim. ficar automático. E passar isso pro aluno e fazer ele entender, ou que nem tu falou agora, ele vai pra turma de intermediário, quando a gente começa a rolar. E às vezes ele ter a humildade, né? Pô, será que de repente eu não tenho que intercalar daqui a pouco, fazer uma aula de iniciante, uma de intermediário, dar um passo atrás daqui a pouco para depois dar dois para frente? É difícil, né? Assim, eu entendo de novo, né? A gente tenta, com a experiência, montar um programa para os nossos alunos que seja o mais eficiente possível. Mas a gente não pode esquecer o que a gente acabou de falar aqui, que existem diferentes caminhos para o topo da montanha. Não tem só a sua rota, né? Então, às vezes, o aluno fala, cara, eu gosto de fazer desse jeito, eu memorizo melhor a técnica assim, eu gosto de não sei o quê. Tá tudo bem, né? Você pega o atleta que gosta de fazer drill e o atleta que não gosta, Uhum. que gosta de treinar, que gosta de rolar. Né? Cara que faz específico, tem cara que não É, gosta. e tá tudo certo, entendeu? Então, acho que o que o aluno tem que se concentrar não é, não é exatamente n- na técnica específica, porque essa especificidade no detalhe é pouquíssimo importante. De novo, tem várias rotas para o sucesso. Se aquela técnica falhar, tem outra. Uhum. Se você não lembrar daquela, vai ter outra situação para você usar outra Sim. técnica. Né? O que você precisa fazer é entender aonde você está e quais são as possibilidades naquele momento que você se encontra. Né? Então, imagina que o que é um aluno iniciante? Né? Ele vai aprendendo as técnicas, mas ele tem muita dificuldade de organizá-las. É como se a gente tivesse no nosso HD, né, os nossos files estivessem todos lá misturados, sem nenhuma pasta. Aí você quer Uhum. achar um documento, você tem que procurar o HD inteiro. Uhum. Né? Então, se você começa a separar em pasta, falar, se eu estou na guarda, o que eu tenho para fazer na guarda? Então, você vai abrir só aquela pasta da guarda, porque já é um Aham. universo bastante grande, né? Sim, Então, sim. você sabe onde você está e aonde você tem que acessar aquelas técnicas. Quando a situação muda, automaticamente você fecha aquela pasta e abre outra. Sim. Né? Então, você vai entendendo aonde você está dentro do processo. O problema é quando o Windows trava na hora de abrir. Por isso que não deve usar o Windows. Dá erro ali, erro, tela azul. Tela Ela- azul, então. Mas a tela azul, o que acontece com a tela azul? É onde você está gastando energia, né? Sim. É aquele ditado, ninguém faz supino e conta de matemática ao mesmo tempo. Aham. Ou você faz força ou você pensa. Então, se você está no jiu-jitsu gastando muita energia, é onde vai dar a tela azul. Você não consegue abrir nenhuma pasta, porque você está bloqueado pela energia que você está gastando. Então, como é que eu faço isso ser mais relaxado, Uhum, né? flow. Mais flow, para eu entender que é esse é o objetivo do aluno em geral, né? Do iniciante principalmente, mas eu diria que isso vai até o alto nível. É, sim. Não, tu depende do muito cansaço físico, isso acontece com todo mundo. Pô, É. tu vai principalmente quando, eu falo por mim mesmo, eu vou lá na Vila Olímpia lá, vou lá treinar, daí tu, 6, 7 rolas, todos com faixa preta diferente, Uhum. aí tu não sabe, é muito bom, aí tu não sabe o jogo de nenhum, Uhum. cara, é como se estivesse num campeonato. É. Aí chega num determinado momento, cara, que o cansaço físico É. ali, e a galera acha que O, isso não o acontece em alto jacaré, o nível. jacaré tem Acontece. uma frase célebre que a gente estava treinando, né? Os treinos intensos e tal. E aí a gente começava a cansar e começava a errar, o que é obviamente que é normal. Né? Mas ele falava assim, meu filho, você está cansado, mas não está burro. Né? Pensa na técnica. A técnica é o teu mantra. Né? Quanto mais cansado você está, mais para a Mas, técnica você deveria ir. mais precisa. Porque, pô, se eu estou cansado, eu não tenho uma força para te empurrar. Exatamente. Então eu tenho que achar qual é a alavanca que eu vou usar aqui, que eu não vou me desgastar fisicamente. Que eu vou ganhar um tempo extra para pensar na próxima técnica. Então, Acho que essa é uma essa é a beleza do jiu-jitsu, eu né, ia cara? dizer, uma das maiores benefícios é tu mesmo tu tá ali, o maior problema do mundo, tu ter que manter a calma e tentar pensar. É, E eu acho que é aí que a galera faz essa analogia legal.
Sim, para a vida, para os negócios. Né? porque é essa história, né, cara? Onde está a tua resposta? A tua resposta, ela deveria ser sempre a melhor resposta possível e não a desejada. Quando você tenta resolver um problema, vamos imaginar o seguinte: você foi pensar numa estratégia, deu errado, aí você fez um outro movimento, deu pior ainda, aí você foi se afundando nesse movimento. É isso que acontece num treino. Né? Você está treinando, aí você botou a mão errada, eu te dei uma chave de braço, você teve que defender, eu te raspei, não sei o quê, eu montei. Vai piorando, porque é uma sequência de erro. Não seria nem justo que você, num estalar de dedo, voltasse em pé de novo. Exato. Existe um processo de retorno, né, para onde você estava antes. Então não é o desejado. O desejado é que eu me livrasse dali e ficasse em pé de novo. Sim, Mas o que é o melhor movimento possível? É simplesmente que eu faça um movimento que eu não bata, que eu consiga me defender, que eu vou te gerar agora uma nova situação. Nessa nova situação, eu vou ter, de repente, 2 opções para fazer. Quanto mais longe da morte eu tô, mais mais opções opções. eu vou criar. Né? E aí eu vou botando as minhas técnicas de novo. Esse é o processo técnico. Quando você não consegue o processo técnico e você fica no emocional, é onde o teu instinto começa a falar mais alto que o teu racional. E ter esse controle sempre, que é o famoso controle ou inteligência emocional, como você queira, é o que faz a diferença na vida. Se toda vez que eu estou em dificuldade eu explodo instintivamente, a chance de eu colher um resultado ruim é enorme. Se eu sempre estou baseado na técnica, cara, dificilmente você, a não ser que eu não tenha técnica, aí Sim, beleza, eu tenho que buscar conhecimento. Né? Esse ciclo não termina nunca. pode Porque, acontecer. E não, vai claro, vai acontecer. acontecer 1 milhão de vezes. Mas por isso que a gente vai perder invariavelmente. Mas o ponto é, eu preciso ter na minha cabeça que o meu próximo movimento possível, ele tem que ser baseado na técnica e não na emoção. A técnica é a razão. Então, eu preciso enfrentar os meus problemas de uma maneira mais racional e menos emocional. E o jiu-jitsu ensina isso todos os dias. Porque toda vez que você age emocionalmente, você perde. Hoje a Aliança está com um movimento muito legal, que é a Aliança Diamond. E, assim, percepção que eu tenho, né? A gente aqui no interior, São Paulo, obviamente que as coisas lá andam muito mais rápido, né? As pessoas vivem muito mais rápido lá, né? Parece. E eu percebi, assim, que no último ano começou a... Claro, a gente vai fazendo um trabalho de divulgação, né? Mas parece que no último ano aqui para nós na cidade começou meio que a mulherada a despertar, sabe? Para esse olhar para o jiu-jitsu. Porque também, de certa maneira, talvez aqui por ser interior, enfim, tem aquele preconceito ainda um pouco maior das mulheres de achar que o tatame não é o lugar para elas pisarem, né? Aquela coisa, ainda assim, de achar que o jiu-jitsu é uma coisa... Vai chegar lá, pô, vai ter um cara, né, mal encarado, enfim, né? O ambiente, né? Aí, pô, às vezes as pessoas entram lá dentro, nossa, até o cheiro, né? Pô, achei que aqui era um lugar, uma academia com, né, o cheiro ruim. Aí chega lá, pô, um ambiente cheiroso, agradável, enfim. E vai mudando a mentalidade das pessoas, né? O que tu falaria para essa mulherada, né, que tá perdendo a oportunidade aí de treinar o jiu-jitsu? Então, eu acho que o Alliance Diamonds é um movimento muito legal, né? É uma ideia da Usha, da gente reviver o jiu-jitsu feminino da Aliança, que ficou, eu não diria nem esquecido, mas assim, com menos atenção do que devia. A gente é 10 vezes campeã mundial, a equipe feminina. Né? A gente é 14 no masculino, a gente é 10 no feminino. A gente tem um histórico de muitas vitórias, né? No feminino também. Mas, de fato, a gente não estava dando atenção suficiente. A Usha está resgatando com os eventos, né, com os movimentos, Sim, e as academias realmente estão enchendo de meninas. Né? E eu acho que esse movimento ajuda na divulgação, mais gente fazendo e mais mulheres fazendo, vão trazendo outras mulheres que vão olhando e vão, cara, pô, se ela está fazendo, eu também posso, também sim, dá para eu ir. Também o ambiente que a gente construiu nas nossas escolas é um ambiente muito friendly para a mulher ir, né? De muito respeito, de
né, de limpeza, de tudo, né? Eu acho que isso não é só para a mulher, mas Para todo ela mundo. talvez seja mais exigente Isso. do que o homem, e eu acho que é ótimo ter esse parâmetro, porque a gente melhora o nosso serviço como um todo, Exatamente. né? Agora, o que eu acho que é o grande benefício do jiu-jitsu, num geral, e aí acho que as mulheres vão se identificar bem com isso, o jiu-jitsu tem a capacidade de te mostrar do que você é fisicamente capaz, né? Então, as pessoas não têm noção. E quando você bota os alunos em situações onde eles nunca pensaram que eles poderiam estar, e fala assim, pô, como é que você sairia daí? E a pessoa vê que ela não conseguiria de jeito nenhum, né, pela força física, e de repente você ensina duas alavancas que faz aquilo ficar elementar e muito fácil, Sim, muda. né? Você muda completamente a sua própria percepção de capacidade. Eu acho que isso é encantador. Isso é uma descoberta, né? A gente brinca que faixa preta de jiu-jitsu tem uma certa soberba, né? Fala que quem é faixa preta de jiu-jitsu é faixa roxa em qualquer coisa e tal. Porque a gente acaba tendo essa Confiança. confiança na nossa capacidade de adaptação das coisas. E a única luta que, vamos dizer assim, que a mulherada vai conseguir treinar de verdade. Não Vai. só a mulherada, a gente fala muito dos master, né? O homem com mais de 50, 40. É a única luta que a mulherada vai conseguir Sem nenhum problema. sair, lutar, vamos É, dizer, sair na mão, sem se machucar, de verdade. Não vai aquela coisa lutar, fake, não né? vai se machucar, vai aprender de fato a se defender, né? Numa situação real, que é um outro ponto. As pessoas falam assim, mas pô, eu não vivo essa realidade. E, de fato, a maioria dos nossos alunos não vive, Sim. né? Mas se a gente olhar para o mundo, se a gente olhar para o Brasil, isso é extremamente comum, né? O jiu-jitsu teria que estar na vida de mais mulheres, porque é extremamente comum as agressões físicas à mulher. E o agressor, não sei dizer agora o estudo, mas já li bastante sobre isso. O agressor, ele faz uma leitura da pessoa que ele vai atacar, né? Então, aquela mulher ali que tá andando de cabeça baixa, né, o ombro caído, ele já vê que é uma vítima mais fácil do que uma pessoa treinar jiu-jitsu com o Tem, tempo. Ela anda totalmente diferente, ela tá mais ligada também do que tá acontecendo tem na rua. bastante isso, mas eu acho que se a gente olhar os dados de fato, o número de agressões com pessoas próximas é muito grande, Uhum. É muito maior. entre familiares, dentro de casa. Então, acho que a mulher saber se defender é fundamental, né? De novo, cara, por que não ter essa capacidade a mais? Fabão, porque eu vejo muito hoje em dia um movimento que, ao meu olhar, deveria ser o inverso, né? Por que que muitos pais levam os filhos para treinar jiu-jitsu, né? E aí, pô, depois de um tempo, eles começam a praticar, né? Parece, claro que a gente tem alunos que já estão treinando há algum tempo e eles vão tendo filhos, se vão crescendo, entram na idade, pode começar a treinar. Mas às vezes o pai chega ali com um filho de 6, 7, 8 anos e o guri está treinando 2 anos e depois ele começa a praticar. Esse movimento, assim, a gente olhando como professor, a gente pensa, putz, devia ser o inverso, né? O cara deveria começar a praticar e aí dar o exemplo, né? Que o exemplo ele arrasta, né? E aí depois o filho começa. Será que o que acontece, né? Será que às vezes esses pais estão frágil, vamos dizer assim, né? Aquela... Olha, é difícil, né? Acho que não dá muito para julgar todos os pais que não estão no jiu-jitsu, Obviamente. né? O que eu acho é que, sem dúvida nenhuma, os pais querem o melhor para os filhos. Então, o pai, quando pensa na educação do filho, procura a melhor escola. Quando ele pensa numa formação, seja ela qual for, ele vai buscar a melhor instituição para dar aquela formação que ele acredita ser a melhor para o filho. Então, o pai está sempre, ou quase todas as vezes, muito bem intencionado em entregar para o filho dele o melhor, que é mais importante, inclusive, que o filho tenha acesso do que ele próprio. Exato, sim. E aí ele começa, muitas vezes, a entender, fala, cara, eu, infelizmente, não tive essa oportunidade,
mas eu quero que meu filho tenha. Então ele vai lá e bota o filho. Porque ele não tem a consciência de que ele também poderia se desenvolver a partir do ponto que ele está. Independente se ele tem 40, 50, 60 anos. Existe um benefício que o jiu-jitsu vai trazer para ele em qualquer idade. A gente estava falando mais cedo ali da importância de fazer coisas novas. Que seja a coisa nova, que você não... Ah, mas eu não tenho mais tempo para ser campeão. Sim, mas pouquíssimas pessoas vão ser campeões. Isso não tem nada a ver. O benefício que o jiu-jitsu traz é para todos, para todo mundo que pratica. Então, o pai deveria olhar e falar, cara, eu vou me dar essa oportunidade também. Porque se eu fizer isso, eu vou ter uma ligação com meu filho no esporte que talvez seja um dos momentos mais incríveis da vida dele. Nunca vai esquecer. Né? Porque é a experiência dele poder fazer um esporte junto com o filho. Né? Uma coisa que o filho gosta, que ele gosta, não é que ele está fazendo com o filho porque ele é o pai e tem que acompanhar o filho. É porque os dois estão realmente envolvidos naquela atividade. Que atividade você pode ter um jovem e um adulto mais sênior com o mesmo interesse? O legal é que é muito próximo realmente, né? Porque o jiu-jitsu tu vai estar ali abraçando, empurrando, puxando teu filho, vai dar por cima. E isso conecta, aproxima mesmo, né? Claro. Demais. Hoje de manhã eu tava no tatame lá, daí o meu maior o Joaquim foi treinar. E aí o pequeno de 2 anos estava na volta. E aí já brinca de lutinha, entende? E a gente sabe que o pai e filho começam a treinar na academia, eles vêm em seguida relatar, final de semana em casa, eles Sim, lutam, se divertem, é isso. brincam. E eu acho que, de novo, né, é muito difícil você achar uma atividade que pai e filho possam fazer juntos, os dois se divertindo. E eu acho que o jiu-jitsu é uma delas e que pode funcionar por muitos anos. Você pode treinar jiu-jitsu por muitos anos. E traz uma mudança dentro da família enorme, né? Em hábitos, benefícios, né? Eu acho que o jiu-jitsu traz uma cultura de saúde, traz uma cultura de cuidado com o próximo, de parceria, né, de pertencimento. Tem tanto benefício. A gente tem vários pais e filhos que treinaria legal. Até mãe e filhos também. Uhum. E aí tu falou também, tu já iniciou hoje o bate-papo falando que tu começou a treinar jiu-jitsu quando tu estava ali naquela idade de 13 para 14 anos. Que o meu filho ainda não chegou nessa idade, mas tu tem uma filha que passou por essa idade aí também, né? E eu acho que essa idade, a gente percebe assim, 13, 14, 15, 16, 17, acho que é a idade mais difícil de lidar, que vem aquela rebeldia. E também chega aquele momento ali que tá terminando o ensino médio, né? 17, 16. E aí começa aquela decisão de ir para a faculdade ou a inserção no mercado de trabalho. E o que tu vê, né, da necessidade, ou por que muitos pais estão buscando hoje o jiu-jitsu nessa idade? A gente estava comentando ontem que lá na AVO, vocês estão com uma turma enorme, né, de adolescentes treinando. Sim. Foi talvez a faixa etária mais difícil de trabalhar uns anos atrás. Eu entendo que existiu na nossa sociedade uma ideia de pacifismo, né, de que todo mundo tinha que ser só ser feliz, só fazer as coisas que gosta e só, né, que eu acho que isso ainda está muito forte, tá? Eu acho que ainda existe, mas tem as pessoas acordando e falando, não, peraí, isso aqui vai dar errado, né? Eu preciso fazer com que o meu filho seja forte, que meu filho enfrente os problemas, que meu filho resolva os problemas, que, né, essa ideia de que tudo vai ficar bem, não importa o que aconteça, não é muito verdade. Parece que dá ruim, entendeu? Então as pessoas estão voltando a entender que precisam botar os filhos para fazer coisas difíceis. Que essa cultura de todo mundo vai ganhar medalha no final é uma cultura nefasta. É uma cultura que tenta criar uma falsa igualdade em todos os participantes, mas o mundo não funciona desse jeito. Sim. Então, se você não é o melhor, você vai ter que achar outro jeito de fazer.
Você vai ter que buscar, você vai ter que se esforçar mais, você vai ter que tentar fazer outra coisa. Você não pode ser agraciado pela sua incompetência, né? Eu acho que o jiu-jitsu não permite que você pense desse jeito. Se você está no dia a dia do jiu-jitsu treinando, você vai entender que o esforço que você coloca O resultado dá o resultado. E quando você não coloca, você paga o é preço. proporcional. E que você paga o preço por todos os seus atos e por todos os seus erros, né? Então, esses valores são muito valiosos. E eu acho que os pais estão entendendo isso, e o jiu-jitsu tem um apelo de eficiência para o jovem que faz com que eles queiram também, né? Como eu comecei adolescente, eu sei o que eu buscava ali. Eu buscava me proteger, eu buscava ter uma eficiência técnica, eu buscava não apanhar de ninguém, entendeu? Principalmente o teu irmão. Principalmente meu irmão. Mas é essa que eu acho que é a busca que o jovem está voltando, né, AT. a ter, e eu acho que é um momento bem importante para o jiu-jitsu. Nossa. Mais duas aí. Então, atualmente a gente percebe que as pessoas, né, movimentos em diversas áreas de desenvolvimento pessoal, né, e as pessoas buscam fazer um curso de um final de semana, onde esse curso promete, né, pô, tu vai mudar 360 a tua vida ali. E a gente sabe que, cara, não é assim que funciona, né? A mesma coisa, pô, a pessoa é obesa, ela vai fazer um regime um final de semana todo, ela não vai mudar a vida dela, né? E as pessoas querem muito as coisas para ontem, né? Essa, de novo, volta à questão da ansiedade. E a gente entende que o jiu-jitsu hoje, ele é uma ferramenta de desenvolvimento pessoal, né? E a gente, como professor, tem essa missão, né, de passar isso para os nossos alunos todos os dias no tatame. Mas as pessoas tendem a buscar o caminho mais fácil, né, a desviar, né, daquela rota que vai exigir, que tu fala muito bem, vai exigir muito mais sacrifício, muito mais dedicação, né? E tu acha que isso está mudando ou tu acha que as pessoas ainda estão crescendo o inverso? Não, eu não acho que está mudando e acho que nunca vai mudar, porque se a gente for olhar no nosso código genético, a gente vai sempre buscar o conforto. A gente vai sempre buscar o. Se você chegar num lugar, entrar numa sala fechada e tiver uma cadeira, você vai sentar na cadeira. Não vai ficar parado em pé esperando, você vai sentar, porque você não sabe quando você vai precisar de energia, né? Ou pelo menos nossos ancestrais que Uhum. viviam num mundo um pouco mais caótico que a gente, eles estavam sempre salvando energia. Você não sabe quando você vai comer, você não sabe quando você vai ter que fugir de uma ameaça, né? Então, a gente tem no nosso código essa busca pelo conforto. Muito bem. Como que a gente faz para sair desse conforto que hoje é abundante? Porque o fato é, o nosso conforto hoje é extremamente abundante. Você acorda de manhã, toca no interruptor, a luz acende. Você pega o teu telefone e está na internet. Você liga a TV, está passando não sei o quê. Você escolhe o que você quer ver, a hora que você quer ver. É tudo muito confortável. Então a gente tem que começar a entender que eu preciso me forçar a sair dessa armadilha, porque essa armadilha me torna fraco. Essa armadilha faz com que o meu corpo fique doente. Essa armadilha faz que eu fique viciado em dopamina e simplesmente no estímulo rápido das coisas, né? Então, eu preciso ter a disciplina de me forçar a sair disso. Eu acho que os japoneses criaram um conceito, chama Kaizen, que significa 1% melhor todos os dias. É você fazer coisas, cara, que te melhorem em diferentes aspectos. Cara, todo dia eu tenho que fazer um negócio que me cria um hábito melhor, né? E eu acho que é isso que as pessoas deveriam buscar. O que me desenvolve, né? O que eu preciso fazer? Pô, é dúvida para alguém que você deveria se alimentar de comidas mais naturais do que industrializadas? Não, todo mundo sabe. Só que é mais fácil. Exatamente. O conforto é você comer abrir o pacote de biscoito, mas o correto
É você cozinhar o arroz, o feijão e assar a tua carne. Né? São escolhas. Todo mundo sabe que você precisa se hidratar. Todo mundo sabe que você precisa estudar. Todo mundo sabe que você tem que trabalhar. Todo mundo sabe o que tem que fazer. Mas você não você fica sendo puxado para esse conforto. Né? E isso é representado, muitas vezes, em botar a culpa nos outros. Ah, eu não faço por isso. Ah, mas eu não sei o quê por aquilo. Você tem sempre... A gente é ótimo, né? A gente é muito criativo em arranjar desculpa para as coisas. Mas o fato é, se eu me disciplinar a fazer as coisas que eu tenho que fazer, e que são coisas que são sacrificantes, que são difíceis, eu vou colher no longo termo uma vida muito melhor. E é sempre colher no longo termo, não é o destino. Porque o destino para todos nós vai ser o mesmo, né? Uhum. É como você vive a vida enquanto você está aqui. Então não é você se matar para ter um dia de felicidade lá no final, porque isso não existe, isso é irreal. Você precisa ir balanceando todas as coisas na sua vida de forma positiva para que você tenha uma vida boa sempre. Né? E a vida boa sempre não quer dizer que você não vai ter problema, dificuldade, nada disso, faz parte. Né? Mas isso, quando você olha um problema, você fala, opa, uma nova oportunidade de eu provar minha capacidade, de eu overcome isso aqui, de eu melhorar, de eu fazer diferente, de eu resolver uma questão. Acho que é por aí. Por que, para quem não treina jiu-jitsu, por que ser aliança? Por que a pessoa deveria querer fazer parte da nossa equipe? Eu acho que a gente é disparado a melhor plataforma de jiu-jitsu que existe no mundo. Eu acho que a gente trata o jiu-jitsu com um respeito muito grande. A gente tenta honrar os nossos antepassados que nos ensinaram, que criaram a arte, que trouxeram o jiu-jitsu até aqui, mas a gente tem o olho para frente. Né? A gente é a melhor equipe do mundo porque a gente é aberto a novas técnicas, porque a gente se moderniza, porque a gente se atualiza. Acho que a gente tem um objetivo, uma missão, né, dentro da nossa equipe, da nossa empresa, de levar o jiu-jitsu para a maior quantidade de pessoas no mundo, né, da melhor forma. Então, a gente se dedica muito à construção da forma como a gente ensina jiu-jitsu, no treinamento dos nossos professores. E a gente vem fazendo isso há muito tempo, de forma consistente. Então, a gente está longe da perfeição, mas a gente está num caminho evolutivo muito bom. Né? A gente entrega um jiu-jitsu cada vez melhor, os nossos alunos são cada vez mais felizes dentro das nossas academias, a nossa comunidade é cada vez maior e melhor. E eu acho que, de novo, nós somos a melhor plataforma do mercado para quem quer treinar jiu-jitsu. Para encerrar, Fábio, tu fala melhor do que ninguém sobre isso, afinal de contas foi um dos que criou, né, as virtudes da aliança. Né? Eu gostaria que tu, para nós fechar o bate-papo aí, falasse no que é baseado nos princípios e valores da aliança. Eu acho que a gente, dentro da nossa cultura, quando a gente começou a falar de cultura, né, porque antigamente a gente não falava, a gente vivia. Sim. Eu e o Jacaré, a gente estava todo dia junto, todo dia, todo mundo, a gente convivia, né, no mesmo espaço e a gente sabia exatamente como se comportar e como agir e como era a expectativa do nosso mestre e tal. Depois que a coisa vai se espalhando e crescendo, quando a gente olhou, a gente falou, opa, a gente precisa começar a comunicar isso aqui de uma forma mais institucional. E eu me lembro que a gente estava numa reunião no escritório e eu falei, cara, liga a câmera aí que eu vou falar sobre a cultura da aliança. E eu fui falando das coisas que eram importantes para a gente. Né? E que tinham sido importantes até aquele momento, e como a gente tinha sido criado e tal. Quando a gente terminou de escrever, e eu gosto muito de estudar filosofia, e isso já vem sendo estudado desde que o mundo é mundo. Né? Quais são os pilares fundamentais da nossa cultura? E os estoicos separam em 4
virtudes principais, e essas virtudes se encaixaram perfeitamente nos conceitos que a gente viveu dentro do tatame. E é impressionante essa relação, né? A virtude da coragem. Pô, imagina na luta, você, todo dia, né? Às vezes até um treino duro, até você tem que se desafiar no sentido de enfrentar aquele medo que você sente. Então, a virtude da coragem é fundamental. Depois você tem a temperança. A temperança é você se tornar menos reativo e mais reflexivo. É aquele papo do instinto, né? De você se controlar, de você racionalizar a solução Sim. dos problemas. Então, é você ter o controle das suas emoções, é você não ser escravo dos seus vícios. É a virtude da temperança. É imprescindível para uma vida virtuosa. Depois, você tem a sabedoria, a busca do conhecimento, inerente na nossa atividade. Como que você vai ser alguém de jiu-jitsu se você não se interessa pelo esmero da técnica, pelo desenvolvimento das alavancas? Você tem que realmente estudar jiu-jitsu, se você quiser ser bom. E isso, claro, deve se expandir para todas as áreas da sua vida. E a última é a justiça, né? Não adianta nada você fazer o que você faz e não ser justo e leal com o propósito, com as pessoas, né? Com quem tá contigo. Com quem está contigo. Então, acho que a justiça ela está diretamente ligada à ética e à moral, que é uma coisa cultural, né? Muitas vezes. Às vezes o que é justo para outras culturas pode não ser justo para a nossa, mas o fato é que Que a gente tá muito carente hoje em dia, né? a gente deveria resgatar os valores da nossa sociedade judaico-cristã ocidental, né? Porque esses são os valores que a gente foi criado. Então, eu acho que a justiça está baseada nesses valores. Mas o jiu-jitsu tem uma questão, cara, que a luta é justa, né? Porque a luta, ela te bota de frente para um adversário, né? Mesmas regras, cada um com a sua capacidade, Depende só de ti. depende só de você, né? E ao mesmo tempo, você desenvolve uma relação de confiança, né? Porque a gente tem os 3 tapinhas do jiu-jitsu, que é uma coisa universal, que te permite treinar na maior intensidade possível, sabendo que a hora que você bater, o teu adversário vai soltar. Isso te permite ir além do seu limite, né? Então, isso vai gerando uma relação de confiança muito importante também. E aí, quando a gente olhou para isso, cara, isso aqui é o que a gente sempre pregou, né? A coragem está ligada no lutar com honra e afinco, né? A temperança tá ligada na usar a gentileza como ferramenta de solução de problema, né? Então, a gente vai... o estudar, compartilhar, está sempre ligado ali na sabedoria. Acho que é um pouco dessa filosofia que a gente tenta pregar para todos os nossos stakeholders, para todo mundo que está em contato com a Aliança de alguma forma. Isso aí. Tá Boa? bom. Obrigado por Boa. tudo aí. Foi muito Valeu. legal.